Modo normal, modo projeto, modo gerente. Afinal, para que serve todos esses modos na sua aplicação Maker Studio? Olá, eu sou Eric Farias e neste vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre os estados da sua aplicação Maker Studio. Como você já pode conferir no nosso título, os estados são modo normal, modo projeto e modo gerente. Vamos começar com o modo normal. O modo normal é o modo inicial da sua aplicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você entrar agora num sistema desenvolvido no Maker Studio, automaticamente você estará entrando no modo normal. Existem algumas características bem marcantes do modo normal. A primeira é: esse modo ele é pensado para ser utilizado em produção. Ele é o espelho de como a sua aplicação vai realmente se comportar numa aplicação publicada, no ambiente de produção, gerando o pacote publicável e assim por diante. Ou seja, ele é como você deve enxergar o resultado final da sua aplicação. Além disso, algumas configurações que o usuário pode fazer nas telas do seu projeto, elas ficam armazenadas. Eu estou falando sobre atalhos, eu estou falando sobre gerenciar largura de colunas na grade. Vamos dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Estou aqui no formulário pesquisa avançada e estou vendo uma grid que tem uma quantidade X de colunas e pelo tamanho dessas colunas está gerando uma barra de rolagem horizontal porque não cabe tudo dentro do tamanho original do componente. O usuário final ele poderá ajustar isso, fazendo seus ajustes de coluna aqui, definindo a largura de cada coluna que ele está gerenciando no projeto. Beleza? Então eu posso chegar aqui na coluna e gerenciar o tamanho dela. Ou por exemplo, eu vou deixar de um tamanho que não precise gerar barra de rolagem para que a gente tenha esse impacto inicial. Quando eu fiz essa configuração e pelo fato de eu estar no modo normal, a minha aplicação salvou isso automaticamente no servidor. Então o que isso quer dizer? Mesmo que eu saia da aplicação, que eu limpe o cache do meu browser ou que acesse de uma máquina diferente, lá no servidor está salvo uma configuração. Usuário correto, está salva uma configuração indicando que para o usuário master, na grid da formulário pesquisa avançada, as colunas vão seguir este tamanho. Então ele está priorizando essa configuração dentre a configuração original da grade. Então esse é um tipo de recurso que só acontece no modo normal. Eu usei aqui a largura da grade como exemplo, a largura das colunas da grade como exemplo, mas existem outros recursos dentro da própria grade, como por exemplo ocultar colunas, ou também você poder definir valor padrão em formulários de cadastros e assim por diante. Existem vários elementos, até os atalhos da aplicação. Existem vários elementos que o usuário pode configurar e esses elementos vão sendo salvos no servidor para que o usuário tenha esse recurso sendo carregado em outros momentos do acesso. Além disso, uma outra característica muito importante do modo normal é que ele é pensado para ser também mais performático em ambiente de produção. O que isso quer dizer? Quando você está em modo normal, a sua aplicação ela já fez uma carga inicial no primeiro acesso ao servidor. Então, toda vez que você sobe o seu sistema, sobe o serviço da sua aplicação, e no primeiro acesso ele faz a carga geral da aplicação, certo? Aquela carga que é um pouco mais lenta que ele faz todo o load da sua aplicação. A partir dali, ele vai ficar sempre buscando desses elementos que foram carregados. O que isso quer dizer? Ele não vai ficar procurando no seu fonte toda hora para recompilar tela, recompilar regra e assim por diante. Isso, obviamente, terá melhor performance do que para cada vez você ter que recompilar, certo? E aí já é uma comparação com outro modo que nós vamos explicar, que eu vou explicar já, que é o modo projeto, beleza? Então, de forma geral, é algo que vocês vão entender melhor quando eu estiver explicando o modo projeto. O modo normal ele é muito mais performático e é obviamente muito mais indicado para que você utilize em ambiente de produção, ambiente de publicação, ok? Bom, agora vamos falar sobre o modo projeto. O modo projeto é o modo de desenvolvimento do seu sistema. Ele é indicado que você sempre esteja com esse modo ativo sempre que você estiver dando manutenção ou desenvolvendo uma aplicação. Quais são as características do modo projeto? Bom, primeira coisa é que em alguns pontos o modo projeto ele será o oposto do modo normal.
Eu acabei de explicar que no modo normal ele não vai recompilar as páginas na medida que você faz cargas dessas páginas. No caso do modo projeto, sim, ele irá fazer isso, porque justamente em ambiente de desenvolvimento você quer espelhar as mudanças, você quer mostrar as mudanças que você fez ou visualizar as mudanças que você fez em páginas, em fluxo e assim por diante. Vou dar um exemplo. Vou abrir aqui o formulário de item. Eu estou ainda em modo normal, não ativei ainda o modo projeto e vou fazer uma mudança nesse formulário. Vou pegar a imagem e vou reposicioná-la alinhando à esquerda. Salvei aqui a mudança e aqui na aplicação eu vou clicar para recarregar o formulário de item. Perceba que mesmo que eu recarregue múltiplas vezes ou que eu abra outros formulários e volte para o formulário de item, ainda assim a imagem continua posicionada à direita. Por quê? No modo normal, como eu acabei de explicar, a sua aplicação ela faz uma carga inicial e ela vai seguir aquela informação. Como é que você pode fazer para espelhar ou para mostrar essas mudanças? Você pode recompilar toda a aplicação, fazer uma carga geral da aplicação ou ativar o modo projeto, que é o que eu vou fazer aqui agora. Vou ativar o modo projeto e aí depois que eu tiver com o formulário aberto, basta que eu recarregue. Perceba que na primeira abertura ainda não teve a mudança, mas se eu clicar novamente para recarregar a página, aí ele vai exibir para você as mudanças. Nesse caso a mudança é bem simples, eu mudei a imagem de um lado para o outro, mas ele já exibiu para a gente a modificação, porque eu estou agora em modo projeto, ok? Uma outra característica importante no modo projeto é que ele só está disponível para usuários administradores, diferentemente do modo normal, em que você entrando na aplicação você já está em modo normal, então qualquer usuário, independentemente do perfil, ele estará sempre entrando no modo normal. Se ele for um usuário com permissões de administradores, ele poderá ativar o modo projeto. Uma outra coisa importante também é em relação à performance. O modo normal ele é focado para ter a melhor performance possível dentre os modos da sua aplicação. O modo projeto ele terá talvez a pior performance, porque para cada página que você fizer reload, ele vai recompilar aquele elemento. Então serão sequências de cargas acessando o código fonte do projeto e recriando o elemento. Obviamente essa não é a ação mais performática. Por isso o modo projeto é essencial em desenvolvimento. E o modo normal ele é essencial em produção, em ambiente de produção. Agora vamos falar sobre o modo gerente. O modo gerente é um modo criado pela software para que você possa, sendo um administrador, gerenciar as permissões de acesso, basicamente gerenciar os perfis de acesso dentro da sua aplicação. Então ele não dita muito o modo em relação à abertura dos elementos, recompilação, mas em relação às permissões que cada usuário cada grupo de usuário, melhor dizendo, poderá ter dentro do seu projeto. Então, para ativar você vai precisar ser um administrador. Ativando o modo gerente, a sua aplicação ela vai se remodelar para que você consiga indicar para cada item as permissões. Essas permissões elas variam de permissões de menu, permissões de formulário, até mesmo a permissões de componentes. Por exemplo, aqui você pode escolher um formulário. Eu vou escolher o formulário unidade. Vou abrir esse formulário e vou clicar no símbolo da chave para editar as permissões do formulário unidade. A partir daí vai aparecer essa tela chamada de permissões de acesso. É a tela para que eu possa gerenciar as permissões, neste caso do formulário unidade, como está aqui na descrição. Quais são as permissões que nós temos hoje? Visível, habilitado, apenas leitura, incluir e excluir. Obviamente, dependendo do tipo de elemento que você está customizando, algumas permissões não terão efeito, como por exemplo, se eu estiver gerenciando um item do menu, eu não consigo a ação de incluir ou excluir não terá efeito, porque eu não tenho essa ação no menu. Eu não cadastro um item no menu. O item do menu ele é um link para que eu possa abrir telas e nessas telas sim eu posso fazer cadastros. Então, para o formulário unidade faz sentido e eu posso gerenciar se ele pode incluir, se ele pode excluir, mas para itens do menu não. Então, dependendo do elemento, algumas ações se aplicam e outras não. E como é que é o modelo de permissões? Como é que é o padrão? Como é que é o valor inicial para cada permissão?
O WebRAM ele vai assumir uma postura em que para as permissões que você não removeu de um grupo, significa que ele tem aquela permissão. Então, inicialmente, os grupos criados eles terão todas as permissões de acesso no seu projeto. Você apenas vai configurar aquilo que você não quer que o grupo tenha acesso. Por exemplo, aqui no cadastro de unidade, eu posso retirar a função visível. Retirando essa função visível quer dizer que qualquer usuário que fizer parte do grupo clientes, ele não conseguirá carregar a página unidade. Quando ele tentar abrir, vai aparecer uma mensagem dizendo que ele não tem permissões para acessar aquela tela. Ou, por exemplo, a ação de incluir. Tirando a ação de incluir, quer dizer que qualquer usuário que pertença ao grupo clientes não terá a ação de incluir uma nova unidade. Esse recurso estará indisponível para aquele grupo de usuários, ok? Ou seja, nas permissões você vai marcar a permissão para permitir aquele elemento. Vale a pena ressaltar que o apenas leitura ele segue um processo inverso, porque o que é um elemento apenas leitura? É um elemento que não permite edição. Então, quando você marca um checkbox da permissão apenas leitura, você está removendo a permissão de editar aquele elemento. Okay? Então, por isso que o apenas leitura ele segue um modelo inverso. Quando esse elemento não está selecionado, significa que aquele grupo pode editar as informações daquele elemento. Ok? Então é aqui que você vai poder gerenciar e acrescentar as permissões para cada elemento do seu projeto. Eu vou fazer um elemento aqui, um exemplo aqui, só para demonstrar também. Essa permissão pode não necessariamente ser o formulário, mas um componente do formulário. Interessante deixar claro isso também. Ó. Eu estou editando agora uma permissão do formulário unidade, dentro desse formulário um componente chamado nome. Então você pode não somente configurar permissões a nível do formulário, como também a nível de componentes do formulário, ou até mesmo a nível de menu. Por exemplo, o formulário pesquisa avançada que eu acabei de acrescentar, ele está acessível para todos os grupos. Eu vou retirar do grupo clientes. Retirando essa permissão de visíveis, quer dizer que dentro do menu, o formulário pesquisa avançada ou o link para abrir o formulário pesquisa avançada não estará disponível para usuários do grupo cliente. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu tenho um usuário para isso. Eu vou logar com o usuário Paulo e perceba que não tenho mais acesso ao pesquisa avançado. O elemento não está visível porque eu faço parte do grupo clientes e por isso não tenho acesso, não tenho a permissão para visualizar aquele item. Tá? Se eu voltar para o usuário master, o elemento estará disponível novamente, ok? Então, o modo gerente ele é essencial para que administradores do projeto consigam controlar ou gerenciar as permissões de acesso da aplicação. É o modo nativo do Maker, ou seja, você não precisa desenvolver, apenas configurar quais são as permissões que cada elemento, que cada grupo terá disponível na sua aplicação, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like aí no vídeo e clicar no sininho para que quando nós lançarmos outros vídeos você seja notificado. Um grande abraço e até a próxima.